Está falando sobre o depoimento de ontem. Valdemar da Costa Neto falou à Polícia Federal, ele não ficou em silêncio, prestou o seu depoimento. Jair Bolsonaro, por sua vez, ficou em silêncio. Além do ex-presidente, mais 15 intimados, de um total de 23, decidiram se calar diante dos questionamentos da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe. Felipe Monteiro, meu amigo, quero começar com você, te ouvindo. Qual a sua avaliação sobre silêncio de uns e manifestação de outros? Bom dia, Koba. Bom dia, meus amigos aqui de sofá. Bom dia, nossa audiência da TV, aos nossos ouvintes aí da rádio. É um prazer estar com vocês mais uma manhã. Eu vejo com naturalidade, Koba. Tudo bem que a estratégia da defesa é uma estratégia comum, né? Todas as pessoas-chave, aliadas do Bolsonaro, tinham combinado antes do depoimento da Polícia Federal ficar em silêncio. E o Valdemar da Costa Neto e o Anderson Torres, eles romperam esse silêncio e resolveram se manifestar. Mas é bom lembrar que o que paira sobre o Anderson Torres e o Valdemar da Costa Neto é muito mais visível e muito mais palatável, né, do que o que está contra o Bolsonaro. É bom lembrar que o que baseia a investigação contra o Bolsonaro é exatamente a delação premiada do Mauro Cid, não é? Que o Bolsonaro e a defesa não tiveram acesso à documentação. E o que basa a questão do Anderson Torres e do Valdemar da Costa Neto são outros motivos. E o Anderson Torres, é bom lembrar que depois do 8 de janeiro, não é? Ele chegou a ser preso e teve uma investigação muito mais contundente em relação à sua conduta como ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Então, o Anderson Torres e o Valdemar da Costa Neto tinham muito mais subsídios da acusação que estava sofrendo, da investigação da Polícia Federal, do que a defesa do Bolsonaro. Então, os dois resolveram romper esse silêncio para dar a sua própria versão dos fatos. Então, eu vejo com naturalidade, porque são duas situações completamente diferentes, do Anderson Torres e do Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro e outros aliados. Delegado Palumbo, entre esses dois que falaram, também há diferenças. A situação do Anderson Torres é uma, foi preso, inclusive, por determinado período, depois foi solto, está cumprindo algumas outras medidas cautelares, não está falando com ninguém. E o Valdemar, ele apareceu, neste caso, muito depois. Inclusive, ele só entrou na decisão judicial, como um alvo da operação, em uma decisão complementar, porque na decisão inicial ele nem estava como um alvo. E a suposta participação do Valdemar seria pelo simples fato de que algumas dessas reuniões teriam acontecido na sede do PL em que ele é presidente. Duas situações muito distintas do Anderson Torres e do Valdemar? Bom dia, prazer estar na Jovem Pan mais uma vez. Sim, mas o principal alvo disso é o Bolsonaro. O foco é chegar no Bolsonaro. Eu acho que ele fez muito bem, repito o que eu falei ontem. Ele não tinha que falar absolutamente nada, houve um cerceamento de defesa, ele não sabia todos os conteúdos, o que estava acontecendo, então é lógico que ele tem que ficar calado mesmo. Eu faria a mesma coisa do que ele, não falaria absolutamente nada. Quanto ao Valdemar, quando você está no interrogatório, e eu já presidi alguns, quando a pessoa não quer responder a pergunta, o indiciado ou o investigado o indiciado não quer responder a pergunta ou o investigado, a gente conseguir e pronto, acabou. E algumas perguntas eles podem responder, pode se eles desejarem, e outras não. E assim vai se tomando o depoimento através do delegado de polícia. Então, para o Valdemar, seria muito mais fácil ele responder, porque ele não é o principal alvo da investigação. Muito diferente do Bolsonaro, porque aqui todos nós sabemos que o alvo principal é o Bolsonaro. O Mano Ferreira, além do Bolsonaro, outros, na verdade a maioria, ficou em silêncio. Por exemplo, Augusto Heleno, general, ex-ministro do GSI, ficou em silêncio. Alguns outros personagens importantes, até das Forças Armadas, o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, também ficou em silêncio. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ficou em silêncio. Walter Souza Braga Neto, que é ex-ministro e ex-candidato a vice na chapa com Bolsonaro, ou seja, personagens importantes, não só das Forças Armadas, como também ali do primeiro escalão do governo Bolsonaro. Todos eles não falaram. Exatamente, toda a cúpula do governo Bolsonaro e das Forças Armadas de então, né? Então, a gente vê como que esse caso envolve pessoas que eram muito poderosas, muito influente, e é curioso que todos tenham esse pacto de silêncio. Ou seja, todas essas autoridades
ninguém pode colaborar com a investigação. É essa a conclusão que nós temos que chegar por enquanto. Todos eles se sentem injustiçados, perseguidos, sem direito à ampla defesa, não podem colaborar com nada, nenhum ponto de esclarecimento sobre as condutas. Por quê? Será que estão temendo se complicar com aquilo que tem a dizer? Será que aquilo que já veio a público com discussões de golpe, com falas sobre virada de mesa, o general Heleno com fala, por exemplo, sobre colocar a ABIN para investigar a campanha do adversário, colocar um agente da ABIN infiltrado numa campanha política. Isso é uma fala que veio a público, gravada. Ele não tem nada a dizer sobre isso. Ele acha normal ou ele acha que se falar vai se complicar ainda mais com a justiça? Esse caso já tem indícios que são muito concretos. A gente não pode tratar essa história como se fosse uma perseguição política contra injustiçados. Não, existem evidências concretas, provas sobre um uso, no mínimo, patrimonialista, equivocado, inadequado, uma lógica absurda na utilização do Estado. E o próprio Bolsonaro, nessa reunião, ele reage a essa fala do general Heleno, dizendo, calma aí, isso aí não fala agora, a gente fala depois ali, porque sabia que estava sendo gravado. Ou seja, tem muita coisa a ser explicada e o silêncio, nesse caso, meus amigos, na minha opinião, fala muito. E aí, Ana Beatriz, o silêncio fala? Mas, mano, eu acho que nesse caso, primeiramente, bom dia para todo mundo, é justamente a falta de, falar nesse momento não vai resolver muita coisa, porque existem muitos indícios de todas essas questões e provavelmente essa investigação vai se transformar numa ação penal. Dito isso, é melhor para esses investigados que nesse momento fiquem em silêncio, delimitem aquilo do que eles vão efetivamente ser acusados, para ir junto com o seu respectivo time jurídico elaborar o que vai ser dito de forma a não os complicar ainda mais. Então, o que acontece? Hoje a gente não sabe do que eles vão ser acusados, quais são efetivamente os elementos de acusação que vão ser utilizados. Então, para que eles vão correr o risco de alguma forma se complicar ainda mais, se isso é constitucionalmente permitido? Isso é constitucionalmente permitido. Se eu fosse advogado deles, provavelmente eu teria esse aconselhamento. Mas eu não sou advogado deles, eu sou jornalista e analista político. O que eu estou dizendo é que quando você precisa, por estratégia de defesa, ficar calado num caso como esse, meu amigo, politicamente, você está muito complicado. Mas desculpa. Não. Vai lá, Ana. Eu acho que o país hoje ele vive uma situação tão delicada que quem apoia o pessoal do lado do Bolsonaro não entende isso, porque eles acham que tudo faz parte aí de algo que não é legal, que não é razoável. Então, para eles, nada do que o Bolsonaro falar ou deixar de falar vai mudar o apoio deles ao Bolsonaro. Pelo menos grande parte eu vejo dessa forma. Isso. Quero te entender, Pepe. Você acha que o fato do Bolsonaro ficar em silêncio, ele perde capital político? Pega mal ou não? Quem apoia, apoia e pronto. Pega nada. Não pega mal. Absolutamente nada. Não pega. Quem fala nada, Para quem tem pensamento crítico e analisa a situação, sabe que os elementos... É direito dele permanecer calado, mesmo porque se houver uma denúncia, ele for denunciado, aí ele vai ter todo o acesso aos autos, às peças. Então, eu também ficaria calado. Eu tô achando interessante, tem muitos PPs aqui. É verdade. Tem muitos PPs aqui. Eu tô gostando porque você tá virando bolsonarista. Tem muitos PPs aqui, né? PP, o que você acha? Mano falou, Palumbo falou e PP, o Furico não falou aqui. Deixa ele falar. Tô gostando da fala dele. Ô, PP, quando eu achei que vocês dois iam estar combinando agora, na mesma linha, você criou já. Vamos lá. PP com a palavra garantida. O Mano colocou aqui que o silêncio diz muito. Na verdade, o silêncio não diz nada, né? É claro que o Bolsonaro, sendo chamado a falar sobre a delação do Mauro Cid, que é a principal peça comprobatória que a Polícia Federal está analisando e está investigando, e não teve acesso à delação do Mauro Cid, ele não pode falar sobre isso. Ele não pode falar sobre isso.
E todo mundo sabe como é que funciona, né, uma investigação, um inquérito civil, quando envolve muitas pessoas. Você faz as mesmas perguntas para várias pessoas ao mesmo tempo, não é? E aí você começa a pegar contradição, né, no depoimento para o outro. Então, o que o Bolsonaro fez foi uma estratégia de defesa legítima. E todo mundo fez isso, né? José Dirceu fez isso no caso do Petrolão, o Lula fez isso no caso do Mensalão. Ou seja, todo mundo fez isso o tempo inteiro. É uma estratégia legítima de defesa. Então, temos que parar de deixar de lado, né, o Estado Democrático de Direito e temos que analisar a situação da forma como ela se aparenta para a gente, não é? Não dá para a gente achar que o fato do Bolsonaro não falar nada... Eu até entendo, mano, que a narrativa política que os adversários do Bolsonaro podem colocar é que o Bolsonaro estaria escondendo alguma coisa. Mas cabe a nós, uma pessoa com senso profissional, uma pessoa que enxerga muito mais do que o senso comum e narrativa política, a polarização maldosa no Brasil, colocar a situação do lado certo. Vamos lá, o lado certo, existem muitos, né? A ideia de que o lado certo é a forma como eu vejo, uma ideia um tanto autoritária, Pepe. Eu não esperava isso de você. Não, o Pepe foi bem, Pepe foi bem. Pontos de vista, e o meu ponto é o seguinte, vai lá, mano. Você está trazendo um ponto de vista legítimo, mas que é um ponto de vista de advogados pensando em defesa jurídica. Eu estou falando aqui sobre uma análise política, sobre o que é que está acontecendo com o país. Eu estou falando do ponto de vista da sociedade, não do ponto de vista de cada um dos investigados. Eu não sou advogado de ninguém, nem desejo ser. E o meu ponto é o seguinte, os elementos que já vieram à tona, por exemplo, sobre o general Heleno, vocês estão focando o tempo todo em Bolsonaro. Os elementos, por exemplo, sobre o general Heleno, de falar, de infiltrar um agente da ABIN em campanhas, isso não merece esclarecimento? Ele não tem nada a dizer sobre isso? Ô, mano, você sabe que às vezes há alguma informação que sai na imprensa, algum documento que sai falando, por exemplo, comprovando esta afirmação. A defesa às vezes pede acesso, não é nem para saber se de fato está lá, porque às vezes de fato está, mas é saber se esse documento foi produzido de uma maneira lícita, se ele não foi adquirido ilicitamente, porque se é, por exemplo, vindo de algo que já era ilícito antes, ele é nulo. Exato. E aí a defesa tem que ter argumento técnico para dizer... Mas esse é um aspecto jurídico. Exato. O que eu estou falando é do ponto de vista do país. O país precisa saber. O ministro general Heleno, que era chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele pretendeu colocar agentes infiltrados da ABIN em campanhas eleitorais? Se sim, independentemente do tipo de prova, a gente está falando de um ataque à democracia, de um uso absolutamente inadequado do Estado brasileiro, que o cidadão brasileiro precisa saber, porque isso revela a lógica política daqueles que estavam governando o Estado brasileiro, que estavam recebendo salários pagos pelo pagador de imposto para seguir a lei e os princípios republicanos e não para se apropriar do Estado em nome do aparelhamento. Vou passar para o Paloma aqui, mas antes eu tenho uma pergunta. Você acha, então, que diante de uma acusação tão grave, algo tão distante do que a gente espera para cargos de poder na República, se essa é uma afirmação cuja a defesa do general Heleno tem que explicar, não só para o processo, mas para a sociedade também, você acha que ele não deveria, portanto, já que é tão grave, ter acesso a tudo e, diante de tudo, agora se explique? Veja, ele pode... Você acha que a Polícia Federal erra nisso? O meu ponto é o seguinte, do ponto de vista político, grupos políticos precisam conquistar a confiança da sociedade. Do ponto de vista político, um grupo político que tem trazido a público provas de que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional defendeu a implantação de agentes da ABIN infiltrados em campanhas, isso é gravíssimo. Isso mostra que esse grupo político que cogita isso não tem compromisso democrático. Este grupo político precisa se explicar para a sociedade brasileira. Isso não é normal. Eu concordo com o Felipe. O Felipe ele fez um comentário aqui totalmente imparcial. Ele tem direito de permanecer calado. Isso é constitucional. Agora, porque uma parte da militância quer que ele fale, ele tem que falar? Não, ele não tem que falar.
Ele não tem que se autoacusar. Ele tem que ter todo o acesso ao que está no processo, nos autos do processo, para depois fazer uma defesa coerente, digna. E não falar porque uma militância fica gritando aí que tem que falar. Então ele está correto, e eu concordo com o Felipe. Ele tem o mesmo direito como qualquer pessoa aqui. Se fosse eu, se fosse a Ana, se fosse o Koba, qualquer pessoa. Ele não pode ser colocado num patamar de, olha, você tem que falar porque você foi ministro. Não é assim que as coisas funcionam. Ô, Pepe. Mesmo porque tem coisa muito mais grave, né? Tem coisa muito mais grave que isso, na minha opinião. Por exemplo, dinheiro na cueca, dinheiro em apartamento, tem coisa muito mais grave que isso. Ô, Pepe, hoje são 10 horas e 16 minutos. Não esperava que até esse momento Mano Ferreira teria te chamado de autoritário e delegado Palumbo teria te chamado de coerente e imparcial. Felipe Monteiro, o que está acontecendo? Rapaz... Tá endireitando. Eu tô colocando o Palumbo pra esquerda. Não. Eu tô te endireitando. O Palumbo tá virando de esquerda agora. Ele está se endireitando, ele tá ficando quase bolsonarista. Eita, rapaz. E aí? Não, mas o que eu acho é o seguinte, eles estão o tempo todo fazendo análise jurídica do ponto de vista dos advogados de defesa. Mas não tem como dissociar. Ué, mas a gente tá falando... Você quer condenar o homem porque tá quieto? Um grupo político, o projeto Assim, de poder mano. do bolsonarismo teve revelações sobre a sua conduta, a sua forma de agir no governo, que são impensáveis do ponto de vista político para a sociedade. E o que eu estou dizendo é que políticos que usam do Estado, que governam, têm a obrigação moral e política de prestar contas para a sociedade sobre sua forma de ver a forma de governo. Felipe Monteiro. Mano talking show, né? É impressionante. E eu que sou autoritário. Ele tá falando o tempo inteiro e me chama de autoritário. É impressionante isso aqui. Esse programa é muito divertido. Vai lá, Pepe. Mano, assim, são coisas diferentes. Claro que as acusações que pairam sobre o Bolsonaro e os aliados do bolsonarismo são graves. Ninguém tá discutindo isso aqui, não é? Quando o Mauro Cid fala que o Bolsonaro fez uma reunião para discutir a tal minuta do golpe e chamou o comando da aeronáutica, o comando do exército, o comando da marinha e o Garnier, que inclusive foi uma das pessoas que foram ouvidas ontem e ficou em silêncio, colocou à disposição para efetivar o golpe, e o golpe só não foi para frente porque o comando do exército não quis e o comando da aeronáutica se retirou, não é? Claro que é grave. Claro que é grave. Quando o general Heleno bate na mesa e fala que temos que virar o jogo, virar a mesa e tal, óbvio que é grave. Ninguém está falando que não é grave e ninguém está falando que não tem que ser investigado e não tem que ser esclarecido essa situação. Eu concordo com você sobre esse aspecto. Mas o que eu estou olhando aqui é a questão do depoimento do Bolsonaro. E isso não é uma questão jurídica, não. Não é uma questão técnica jurídica, não. É uma questão civilizatória, né? Não dá... É até kafkiana, mano. Não dá para uma pessoa ser acusada e ser obrigada a depor, fazer um esclarecimento na justiça, sem saber do que ele está sendo acusado. Você tem acesso aos autos, você tem acesso à delação do Mauro Cid. Isso é uma característica de democracias. Claro, é democracia. Claro, não tem nada a ver de jurídica. Veja, em democracias, um grupo político que tem uma situação dessa já teria feito um pronunciado, esclarecimento à nação. Mas obrigatoriamente, você acha? Sim. É uma obrigação moral. Eu estou falando do ponto de vista político, eu não estou falando aqui dos aspectos jurídicos. O que eu estou dizendo é que, gente, foi trazido à tona com provas, um vídeo que prova que este grupo político conspirou e utilizou, pelo menos cogitou, utilizar a estrutura do Estado brasileiro para investigar campanhas eleitorais. Isso é gravíssimo. Esse grupo político não prestou satisfação alguma para o eleitor. Que não reconhece, Peraí, mano. Não reconhece que é o vídeo que está lá, eles mesmos falando? Mas eles falam daqui conjecturação. Mas, mano, você está sendo pela muito estrutura ingênuo. Oficial da presidência da República. É ingenuidade, Eu não estou passando pano para um absurdo. Não, mas ninguém tá. Eu concordo com você, só que eu acho que é uma ingenuidade você acreditar que, diante de tudo isso, eles que se calaram durante tanto tempo e em tantas circunstâncias, viriam a público fazer um pronunciamento. Não vai, mano. Não, desculpa. Porque se acham acima do bem e do mal. Tudo bem. Eu tenho uma pergunta pra você. Satisfação para a sociedade. Eu tenho uma pergunta. Você acha que eles são presumidamente inocentes? Claro, sim.
Mas do ponto de vista político, eles são presumidamente obrigados a se explicar. Não é, não. Claro, Não é, não. Um político precisa conquistar voto, precisa conquistar confiança. Quando a gente coloca o político num Mas pedestal, o julgamento do político é onde? É na urna? Nas eleições? Na urna, nunca vai ter voto da esquerda. E na polícia, não é jurídico? Sim, mas estamos aqui fazendo uma análise ampla. O que eu estou dizendo é, eles estão em silêncio desde então. Eles não falaram para a polícia, também não falaram para o cidadão. Também não falaram para o eleitor que está agora decepcionado com essa postura. O eleitor está decepcionado com o Bolsonaro? Tá nada, meu. Tá decepcionado com o que está acontecendo. O eleitor gostaria que a ABIN fosse deturpada para infiltrar Não, você já está condenando. Campanha eleitoral. Foi provado isso? Não, mas... Foi provado? Foi provado que o general Heleno queria. Foi provado? E cogitou. Já saiu uma sentença? Foi Ou é provado você que está o sentenciando? general Heleno cogitou. Não sei, eu não vi o vídeo inteiro, eu não sei. Você que está sentenciando. Ver o vídeo, você que está dando. disponível. Não, você está dando um de juiz aí. Tá disponível. Você está dando um de juiz. Ó, seria mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Antes dos bastidores, o PP falou uma coisa aqui que eu não posso nem repetir aqui, porque senão ele tá ferrado. E aí vaza isso aí. Eu sei que não é verdade isso que ele falou, mas não dá, meu. Não dá. Tem coisa que a gente fala em reunião que você não pode chegar lá, você já está sentenciando o Bolsonaro. Reunião oficial. Meus amigos, sentenciando.